Olá, meu nome é Camila e hoje eu vou falar um pouco sobre o aparecimento e a evolução da doença de Alzheimer, trazendo os pontos fisiológicos e anatômicos da doença. Primeiro, vou começar com um roteirinho a seguir. O que a gente vai falar primeiro é sobre a contextualização, como surgiu a doença, quem descobriu. Em segundo, vou trazer as características principais da doença. Em terceiro e quarto, abordar a fisiologia e a anatomia. E em quinto, o diagnóstico. Esse é o Dr. Alzheimer e ele é o médico responsável por diagnosticar pela primeira vez um paciente com Alzheimer. O Alzheimer, ou a doença de Alzheimer, é uma doença neurodegenerativa e vai fazer com que a pessoa tenha perdas de funções cognitivas. Essa doença não é nova, tem registros que contabilizam ela aí de 2.200 anos antes de Cristo, ou seja, nos tempos dos faraós. E essa é a primeira diagnosticada com Alzheimer. Augusta Ditter, que foi uma mulher alemã de 51 anos que se consultou com o Dr. Alzheimer, alegando que estava tendo perda de memória e alguns tipos de despersonalização. O médico não descobriu o que era no momento, colocou como uma demência, mas ela morreu em 1906 e ele teve a possibilidade de estudar o cérebro dela. Estudando, ele percebeu que tinham algumas características que só quem tem Alzheimer possui. E quais são as características gerais da doença? É uma doença que acomete as pessoas mais idosas, se inicia com a perda gradativa da memória recente, ou seja, a pessoa vai esquecendo o que fez há pouco, e é uma doença irreversível. A partir do momento que ela começa, dificilmente tem como pará-la. O Alzheimer está dentro de um grupo de doenças que causam demência, mas não é só o Alzheimer que causa demência, existem outras doenças também, que são essas colocadas nesse círculo azul. Porém, o Alzheimer é a principal doença e a que comete mais pessoas. Aqui nesse gráfico, a gente consegue ver que a partir dos 65 anos existe uma subida brusca nesse gráfico, né? E mostra o quê? Mostra o aumento do risco de se ter Alzheimer. A partir dos 85 anos, de 30 a 50% da população possui Alzheimer, ou seja, quem tem 85 anos e mora com um outro idoso, ou tem Alzheimer, ou cuida de alguém com Alzheimer. 50%, né? Ou você tem ou você cuida. E com a expectativa de vida aumentando aí, a tendência é que esse número também aumente. E quais são as fases do Alzheimer? A primeira fase é a fase assintomática. Já tem um processo degenerativo, mas o paciente não apresenta nenhuma falha neurológica. A segunda fase, que é a fase sistemática prodrômica, que é a fase em que ele já apresenta um declínio da atividade mental, mas não precisa de nenhum cuidador. E a fase de demência, que é a fase que ele vai precisar de um cuidador. Esses são os dois mecanismos envolvidos na doença de Alzheimer: as placas senis e os emaranhados neurofibrilares, cada um com suas proteínas características. As placas senis com a beta-amiloide e os emaranhados neurofibrilares com a proteína tau. Por que eu coloquei essa setinha nas placas senis aqui? Porque ela vai ser a primeira que a gente vai falar sobre. E depois a gente vai falar sobre os emaranhados neurofibrilares. Aqui só pra gente ter uma noção do que essas duas características fazem juntas no neurônio. Esse é um neurônio sadio, aqui, e esse aqui do lado é o neurônio de um paciente com Alzheimer. Aqui a gente consegue ver as placas amiloides, que são as placas senis, com outro nome, e os emaranhados neurofibrilares da proteína tau. As placas senis são decorrentes de uma cascata de amiloide. Como começa isso? Com o cromossomo 21, que dá informação para a condição de uma proteína precursora amiloide, a PPA, e aí existe um erro de processamento da PPA, e a partir desse erro de processamento existe uma clivagem anormal da PPA, e a partir daí tudo desmorona, né? Ela que ia dar característica de uma outra proteína, acaba virando a proteína beta-amiloide, que não é solúvel, e aí acaba fazendo essa junção de várias proteínas beta-amiloide até formar a placa senil. Coloquei
quadradinho azul daquela vez pra gente ver a importância da clivagem, né? Aqui eu trago mais sobre a clivagem, a PPA. Se a PPA for clivada pela alfa-secretase, que é essa parte aqui de baixo, vai ficar tudo ok, tudo bem, é isso mesmo. Era para ser assim, não vai ter nenhum dano no sistema nervoso. Mas se ela for clivada pela beta ou gama secretase, aí o buraco é mais embaixo. Aí ela vai virar a beta amiloide e não vai ser solúvel e vai se juntar formando a placa senil. Nesse esqueminha a gente consegue ver à esquerda, aqui, da imagem, que é a proteína precursora da amiloide normal. E aqui do outro lado, ela com a clivagem errada, né, da beta e gama secretase, formando esses acúmulos de beta-amiloide. E também vai ter um probleminha com esse acúmulo de placas senis na comunicação dos neurônios. Se existem essas placas senis, vai se tornando difícil essa comunicação entre os neurônios. E se um neurônio não se comunica bem com o outro, ele acredita que ele está fazendo o papel dele errado e acaba por morrer. Aqui a gente consegue até ver que às vezes a beta-amiloide até se liga no lugar de outras proteínas. Nesse vídeo que eu vou colocar agora, é sem áudio, tá? E eu vou dublando para vocês. Que é sobre justamente essa clivagem aí. A gente tá vendo as placas amiloides. E aí como ela vai ser feita? Aí tá a PPA, proteína precursora amiloide, vai ser clivada pela beta-secretase e a gama-secretase ali. E vai ficar com um fragmentozinho beta-amiloide. E é essa beta-amiloide, que não é solúvel, vai se juntar com outras proteínas, outras beta-amiloide, formando a placa senil. Só pra gente dar uma olhada mesmo. Opa. Isso. E a nossa próxima parada vão ser nos emaranhados neurofibrilares, que vão estar relacionados com a proteína tal. Coloquei bem grande aqui pra gente não confundir. Agora a gente vai falar sobre emaranhados neurofibrilares ligados à proteína tal. Aquele era com a PPA. O que é a proteína tal? Ela vai estar associada aí com os microtúbulos. Então, é como se os microtúbulos fossem uma ferrovia e a proteína tal fosse os pinos que segura essa ferrovia. Então, se ocorre uma hiperfosforilação dessa proteína tal, ela acaba se dissociando do microtúbulo, o microtúbulo fica sem essa proteína, a proteína tal acaba se juntando com outras proteínas, também não é solúvel, e aí acaba por causar um emaranhado neurofibrilar dentro do neurônio, que é o que está escrito aqui, tá? Aqui como a proteína fica. Aqui a gente consegue ver o neurônio saudável, então a proteína tal aqui em verde embaixo está fazendo o papel dela normalmente, e aqui houve uma hiperfosforilação da proteína tal e ela acabou por se dissociar, se juntando com outras proteínas, formando emaranhados. Novamente, um neurônio normal, sem proteína, sem emaranhado e nem placas senis ou amiloides, como está aqui, né? E, do outro lado, um neurônio de um paciente com Alzheimer. Opa, desculpa. Nesse vídeo, a gente vai assistir um pouco sobre a formação desses emaranhados. Ali, novamente, as placas senis de ladinho. Agora, ele vai dar um zoom no microtúbulo para ficar bem evidente a proteína tal. Aí, o microtúbulo e a proteína tal em laranja. Aí ela é hiperfosforilada, se dissocia do microtúbulo, por não serem solúveis em água. Elas acabam se unindo, causando os emaranhados neurofibrilares, e o microtúbulo, por sua vez, sim, a proteína tal, não consegue mais ficar unidinho assim. Opa. E anatomicamente, o que ocorre? O que vai ocorrer vai ser, em primeiro lugar, o aumento dos ventrículos cerebrais.
Então, a gente consegue ver nesse cérebro saudável, essa parte azul escuro vai ser a parte do ventrículo. O ventrículo é um espaço onde não é um vácuo dentro do cérebro, mas sim um espaço onde existe algum um tipo de líquido. E aqui nessa legenda a gente consegue ver que quanto mais escuras as cores, menos atividade cerebral há no local. Então, nesse ventrículo, no ventrículo em si não há uma atividade cerebral, né? Assim, considerável. E aqui, o paciente com Alzheimer, o ventrículo está bem grande. E por quê? Porque houve a degeneração do cérebro, então o ventrículo aumentou. E aí, por isso, esse aumento também de áreas sem, sem, ati, a- sem estarem ativas neurologicamente. Aqui novamente, o cérebro normal, com o ventrículo também normal, comprometimento leve no meio, e a doença de Alzheimer com o ventrículo bem maior. Novamente aqui uma imagem do cérebro saudável e o cérebro do paciente com Alzheimer. Vejam que até o aspecto dele não é um aspecto saudável, né? E também há o comprometimento do hipocampo. O hipocampo relacionado aí com a gente guardar memórias. E é por isso que os pacientes com Alzheimer têm essa perda de memória, né? Gradativa. Como o cérebro é degenerado, o hipocampo, me desculpem, o hipocampo também é degenerado e o ventrículo aumenta. Por isso, essa perca de memória. E depois de outras funções, né? Com a fase mais grave da doença. O diagnóstico é feito clinicamente. Clinicamente, é, o médico vai fazer perguntas para o paciente, vai ver se ele tem uma memória ok, se ele consegue saber quem ele é, quem são as pessoas em torno dele. Vai levar em consideração a perda de memória, confusão espacial, a confirmação só vai se dar depois da morte, porque mesmo tendo esses exames aqui do ladinho, como a gente pode ver, eles não dão 100% de certeza. Eles vão ficar em 95% de certeza e são bem invasivos. Alguns são bem invasivos para dar maiores certezas. Então, não tem para quê. Espera-se o paciente morrer para dar a confirmação exata, né? Mas o tratamento já vai sendo feito antes. E há alguma forma de prevenção? Sim, há uma forma de prevenção. Estudos dizem que pessoas que exercitam muito o cérebro e o físico, fazem a alimentação adequada, conseguem prevenir bem, desde que não haja aí o fator genético, né, que dá um empurrão a mais. Aqui um resuminho do que eu falei. O que é o mal de Alzheimer? Uma doença neurodegenerativa que leva à perda de função cerebral, com comprometimento da memória, raciocínio, linguagem, o comportamento e personalidade, causado pelas placas senícias emaranhados neurofibrilares, cada um com suas proteínas específicas, e o modo de se prevenir com leitura, exercício físico, exercício mental, dá para dar uma boa ajudada. Aqui estão minhas referências. Me desculpa ficar com essa carinha pra lá e pra cá, porque não deu certo no computador, tá bom? E até mais.